Em 30 de outubro de 1969, Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência do Brasil em meio a um regime militar fortalecido pela repressão às organizações guerrilheiras. Durante sua gestão, o país experimentou um crescimento econômico acelerado, conhecido como milagre econômico, ao mesmo tempo em que a violência estatal contra opositores atingiu seu auge. Foi nesse período que ocorreu um dos casos mais conhecidos de desaparecimento. Rubens Paiva foi um engenheiro e político brasileiro que atuou como deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, entre 1963 e 1964. Após o golpe militar de 1964, teve seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos por 10 anos devido ao Ato Institucional número 1. Em janeiro de 1971, Paiva foi detido em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Aeronáutica sem apresentação de mandado de prisão. Ele foi levado inicialmente ao quartel do Comando da Terceira Zona Aérea e, posteriormente, transferido para o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, onde foi submetido a sessões de tortura. As autoridades militares alegaram que Paiva havia sido resgatado por militantes durante um transporte, versão posteriormente desmentida. Investigações e depoimentos revelaram que ele morreu em decorrência das torturas sofridas nas dependências do DOI-CODE. Seu corpo nunca foi encontrado, tornando-se um dos casos emblemáticos de desaparecimento forçado durante a ditadura militar no Brasil. A repressão foi intensificada pelos órgãos de segurança que utilizaram tortura, desaparecimentos e execuções extrajudiciais contra militantes da luta armada. Vários nomes desapareceram ou foram mortos nesse período. Um caso nunca esclarecido foi o da estilista Zuzu Angel, que teve seu filho Stuart Angel Jones, militante do MR8, sequestrado e morto em 1971. Zuzu denunciou o assassinato internacionalmente, incluindo para o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Em 1976, seu carro foi encontrado capotado em circunstâncias suspeitas, levando à tese de que ela foi assassinada pelos agentes do regime. Outro caso de grande repercussão foi o sequestro do embaixador alemão Ehrenfried von Holleben, realizado em junho de 1970 por militantes da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e da Ação Libertadora Nacional, ALN. A exigência foi a libertação de 40 presos políticos, que foram enviados ao México. Esse sequestro foi um dos últimos do período, pois a repressão do regime se tornou ainda mais brutal. A Guerrilha do Araguaia, organizada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, foi uma tentativa de criar um foco de resistência armada no interior do país, seguindo o modelo da Revolução Cubana. A guerrilha começou a se formar em 1966, mas foi durante o governo Médici que as Forças Armadas realizaram 3 grandes ofensivas para erradicá-la. A fase final da repressão ocorreu entre 1973 e 1974, quando os últimos militantes foram caçados e executados. Entre os mortos e desaparecidos estavam figuras como Oswaldão e Maurício Grabois, como mencionamos anteriormente. A operação foi conduzida de maneira sigilosa e, até hoje, muitos corpos não foram encontrados. Paralelamente à repressão, a economia brasileira crescia rapidamente. O milagre econômico foi impulsionado pelo investimento estatal, expansão industrial e créditos externos. O PIB crescia a taxas anuais de mais de 10%, e grandes obras de infraestrutura, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, foram iniciadas. No entanto, esse crescimento se deu às custas do endividamento externo e do agravamento das desigualdades sociais.
O governo Médici também investiu pesadamente na propaganda estatal para reforçar a imagem do regime. A frase "Brasil, ame-o ou deixe-o" se tornou um símbolo da política do período, assim como a campanha do País do Futuro. Enquanto a censura restringia a imprensa e as artes, as seleções esportivas foram usadas para reforçar o nacionalismo. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970, no México, foi amplamente explorada pelo regime para consolidar sua popularidade. O período de Médici foi marcado pelo auge da repressão e do autoritarismo, ao mesmo tempo em que o crescimento econômico criava uma ilusão de prosperidade. A insatisfação com a violência estatal, porém, começava a crescer, preparando o cenário para a distensão lenta e gradual que viria nos governos seguintes. Emílio Garrastazu Médici encerrou seu mandato presidencial em 15 de março de 1974, após cumprir integralmente o período de 5 anos estabelecido pela Constituição vigente na época. Ele foi sucedido pelo general Ernesto Geisel, dando continuidade ao regime militar que governava o Brasil desde 1964. A transição de poder ocorreu de forma planejada dentro das estruturas militares, mantendo a linha sucessória estabelecida pelos altos comandos das Forças Armadas. Mas a continuação dessa história fica para o próximo vídeo. Obrigado por ficar até aqui. Se gostou, por favor deixe seu like e se inscreva no canal. E se quiser saber de toda a sequência, desde as articulações, o golpe, as gestões e acontecimentos de cada presidente militar, acesse o canal e veja todos os vídeos dessa série. Até breve!